Fala aí galera do Garage Shop, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje a ideia é a gente falar de correção de injeção por tensão da bateria e por temperatura do ar, beleza? Vamos lá! Galera, a primeira coisa é eu tentar, pelo menos, demonstrar ou provar para vocês a minha linha de raciocínio, né, do motivo e de como eu fiz, né, os ajustes complementares dos mapas do carro. Né? Na minha cabeça eu tenho dois mapas principais, no caso da injeção, que é o ajuste por RPM e o ajuste por MAP. Né? E todos os outros são complementares a esse. Os dois fazem o acerto principal do carro e o resto vem para tornar esse acerto mais constante, mais linear e mais correto. Então por que eu considero tão importante falar do ajuste de correção por tensão da bateria? Né? O bico injetor ele é uma solenoide. Né? O que é uma solenoide? Ele tem um enrolamento em volta de um pino metálico, né? E quando a injeção eletrônica manda o pulso para ele então gera um campo magnético, esse campo magnético puxa o pino. Eu não vou representar aqui não, porque fica meio feio. Mas então, quer dizer, esse pino ele puxa, e na hora que ele puxa, abre e passa o combustível. E cada bico tem uma característica de reação conforme a tensão da bateria varia. Então se você tem uma voltagem, né, da bateria de 14 volts certinho, o bico ele vai ter um tempo, né, que é o famoso dead time do bico que a gente tem que configurar. Então ele tem um tempo do momento em que ele recebe o sinal até que ele faz a abertura dele perfeita. Eu tenho uma imagem aqui que eu acho que eu consigo representar isso legal para vocês. Então a gente observa aqui, né, ele tem um tempo de abertura inicial até que ele chega realmente no momento em que ele está 100% aberto e depois ele fecha, certo? Então esse tempo aqui, né, que está marcado aqui até como azulzinho, para não deixar de comentar a fonte de onde eu encontrei, né, essa imagem, isso aqui é um artigo que está no site da ProTune, que eu achei muito interessante e ficou bem claro para mim como é que é o funcionamento. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Então, entre o tempo, que é esse quadrado maior aqui, né, entre o tempo total do sinal da injeção e o que realmente o bico faz, existe uma diferença. Essa diferença inicial é o tempo morto do bico, que a gente tem que considerar. E cada bico injetor tem o seu dead time. Então o pessoal da Fiotec, da Ingepro, da Pandu, eles passam para a gente aí umas referências dependendo dos bicos, porque tem uma variação pequena, né? Mas eu acho que é importante a gente tentar achar o que é o mais próximo possível do nosso bico. Então o meu é o Bosch, o Green Giant, né, da Bosch, que é usado no Volvo, aquele V60 Turbo, se eu não me engano. Eu até tenho um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, eu acho que é aqui, né? Aqui em cima na janelinha, qual é o vídeo que eu falo dos bicos, para vocês poderem ver. E coloco também o link para o mapinha que eu utilizei nessa tela aqui, ó, que é o que eu peguei o tempo de injeção do meu carro. Então vocês vão estar vendo marcado de verde aqui, eu considerei o 14 volts como sendo a base zero do meu bico. Então o dead time do meu bico está configurado como 0,701. Importante, tá, gente? Quando você for procurar, tenta achar o mapa baseado na pressão de combustível que você vai utilizar. Porque, obviamente, na hora que a válvula abre, conforme a pressão do combustível está ali, muda o tempo, né, de injeção. Até o bico fazendo a pressão lá dentro faz diferença nesse tempo. O meu bico, então, ele tem aqui 0,701 milissegundos de tempo de injeção de dead time a 14 volts, e aí conforme a voltagem vai diminuindo, né, o tempo morto vai aumentando de forma até significativa. Se a gente pegar aqui a 11 volts, né, ele dobrou o tempo. Então é uma referência. Ah, Ricardo, mas isso não faz diferença. É claro que faz. Na hora que a gente bate na chave do carro, a voltagem da bateria chega a 11 volts. Pelo manual do Chevette é normal chegar até 10.9 pelo manual de manutenção do carro. Então ele chega nisso. Se eu estou com o meu dead time lá em 0,7, o tempo de injeção que eu estou considerando, né, tá errado. Ah, Ricardo, mas isso não faz diferença porque eu vou fazer esse acerto e lá com a sonda e tudo mais na hora que eu estiver fazendo os acertos do carro, né, eu vou compensar isso.
vai compensar. Mas se você tiver um alternador bonitinho, lindo, maravilhoso, 14 volts o tempo inteiro, mas com o meu alternador, né, que na lenta ele está dando com o farol ligado 11.9, 11.12, né, ele com 1500 RPM dá 12, 12.2, e aí não dá 14 volts de jeito nenhum, ele vai dar aí quando eu estou a 3000, acima de 2000 RPM, ele dá aí acima de 13 volts, 13.2, 13.3. E aí, como é que fica? Você imagina, cada hora o bico está recebendo uma voltagem diferente, e aí cada hora tem uma informação, eu nunca conseguia ter a minha sonda correta, né, dentro do mapeamento que eu fiz para ela. Tá? Então vocês vão ver aqui, eu utilizei uma fórmula que aqui nesse Excel aqui do Google, né, eles chamam de forecast, mas nada mais é do que uma interpolação de dados. Então eu considerei aqui, né, de 8 volts a 9.6 volts, eu coloco aqui o número que eu quero, e aí ele faz a interpolação para mim, né, de 8 até 9,5. E aí eu lancei lá no meu mapa, eu já vou mostrar ele para vocês. Então aqui é a minha correção, né, toda feita, interpolação bonitinha dentro do tempo do bico. Só que tem um detalhe interessante, né? Se eu considerei que 14 volts, esse é meu dead time, então lá no mapa da Pandu nós vamos lançar ele como 0. E vamos lançando então as correções. Então o que eu fiz, né? A 13,5 eu faço aqui, a gente pode observar a fórmula aqui, eu lanço, né, o meu valor menos o dead time que eu tenho, já real. Então a minha correção é de 0,06 milissegundos. Então se a gente observar aqui no mapa da Pandu, a tensão da bateria, e foi exatamente isso que eu fiz. Então eu lancei cada uma das correções. Tá? Isso tem me ajudado muito, né? É claro, né, gente, que uma série de fatores influenciam. Isso aqui não é 100% perfeitamente linear. O que eu fiz? Eu, com a bateria do carro, com o farol desligado, eu vi como é que estava a mistura dele, por exemplo, na lenta. Liguei o farol, ele caiu a tensão. E aí eu tentei fazer aquele microajuste nisso aqui para tentar chegar no ideal que eu quero de sonda para lenta. Então, a mesma linha eu segui para fazer o ajuste de temperatura do ar. Então, por que eu tenho que corrigir, né, a mistura do carro conforme a temperatura do ar? Por que eu tenho que fazer isso? Todo mundo fala, deixa linear. Eu acho errado. Por quê? Se você mora num lugar muito quente, né, ou que tem uma temperatura mais linear, talvez você não perceba tanto isso. Mas, por exemplo, um cara que mora no sul do Brasil, ele tem que entender, na minha opinião, isso aqui muito bem. Porque você tem uma temperatura até durante o dia lá, sei lá, menos de 5 graus, de 10 graus, né, a temperatura ambiente, e de repente você vai ter durante o dia lá uma temperatura de 15, de 20, 25 graus, né, dependendo do lugar que tiver e de como é que tivesse o dia e esse tempo. Quanto a temperatura muda, se a gente tem uma mesma pressão, né, a densidade muda. Então a densidade do ar, o que a gente quer na verdade? O motor é uma bomba de ar. O que a gente quer? A gente quer então fazer uma mistura de combustível, uma quantidade de combustível, para suprir aquela quantidade de ar. Então a gente tem um tanto de oxigênio aqui, né, e a gente quer colocar o combustível para poder queimar esse tanto de oxigênio. Mas e se essa quantidade de oxigênio está variando? Se ela está variando, né, então, com uma temperatura eu tenho, então, uma temperatura mais alta eu tenho o ar menos denso, ou seja, eu tenho menos moléculas de oxigênio dentro do mesmo espaço. Eu tenho o mesmo espaço dentro do motor. Então com a temperatura maior eu vou ter menos oxigênio? Vai ter menos oxigênio. Então eu tenho que compensar pela temperatura do ar a quantidade de combustível que entra. Então quanto menor for a temperatura, mais combustível eu tenho que colocar, porque eu vou ter mais moléculas. Então, o que eu considerei? Né? Então a gente tem aqui a fórmula básica de densidade, né? Que é o ρ, eu coloquei aqui como um P minúsculo aqui, que é a densidade, é a pressão, né, dividida por uma constante dos ares lá, eu até estudei o que é, mas não guardei exatamente como é que calcula e tudo, mas é uma constante, então como uma constante a gente pode considerar. Né? Então é uma constante R vezes a temperatura em Kelvin. Kelvin é a temperatura do zero absoluto. Né? Então quando você tem 273 graus, você tem o zero absoluto. Ele é inatingível, que seria o momento em que as moléculas param de se movimentar.
né? Então, o zero absoluto, 273 Kelvin. Então, se eu tenho uma variação, o que eu observei? A cada 10 graus de variação, que é mais ou menos o que tem lá no nosso mapa, 5 graus, a gente tem uma variação de 3,6% de densidade. Então, opa, Ricardo, então é só eu lançar esses 3,6% lá no meu mapa? Poderia. Só que o nosso motor tem 100% de eficiência. Só o motor turbo que vai passar, né? O motor turbo, quando ele está com pressão positiva, ele chega a ter uma eficiência maior do que 100%, porque você tem a pressão positiva, você joga mais ar, né, até do que o motor com temperatura atmosférica conseguiria admitir. Esse é o princípio básico e a vantagem do motor sobrealimentado. Mas o motor aspirado, no nosso caso, o que acontece? Quando você tem uma temperatura, né, e uma pressão atmosférica, a possibilidade desse motor conseguir, com o movimento dele, puxar exatamente o volume de ar dele é nula. Um motor normal aí, desses mais novos, chega a 90%, 100%, né, quase 100% de eficiência. Então o que eu considerei? Eu achei aqui no manual de manutenção do Chevette um índice que fala do índice de eficiência da combustão dele, que mediria depois, né, da combustão, mas que gira em torno de 80%. O que eu fiz? Então eu considerei que a eficiência do meu motor numa rotação de 2.500 RPM é de 80, 80 e poucos por cento, e fiz esse cálculo então. Então eu tenho que fazer uma correção de mais ou menos 3%, porque se eu tenho uma eficiência de 80% só, eu tenho 20% a menos de ar do que eu gostaria, do que eu poderia ter lá dentro, né, que eu não consegui puxar. É a mesma coisa a gente imaginar uma seringa, na hora que a gente puxa a água, sempre fica aquela bolinha de ar, não é? É porque ela não tem eficiência de 100%, ela não consegue puxar 100%. Né? Então foi o que eu fiz, né, no mapa do carro aqui. Eu fui reduzindo, né, eu fui na verdade abaixo de 30 graus, eu considerei como ser uma temperatura normal que a gente tem em Belo Horizonte. Então para ficar aqui zero, eu usei aqui então uma referência, né? Então pela temperatura do ar a 30 graus eu não vou ter ajuste, conforme a temperatura diminui, eu então vou fazendo aqui o ajuste de 10 em 10 graus, né, de mais 3%, e uma interpolação no meio aí, quer dizer, de 5, metade, então eu fiz 1,5. Eu fiz aqui, galera, duas medições do carro, tá? Uma sem correção, né, da temperatura do ar, e a outra com a correção da temperatura do ar. E eu queria compartilhar isso com vocês. Nesse primeiro mapa aqui, a gente observa, eu vou tentar tirar eu deixei o mapa aqui só para a gente perceber que o carro estava na marcha lenta, tá? A temperatura do motor, tá vendo? Ele estava bem frio ainda, ó. Isso aqui foi bem no início, para a gente ver isso. Papai, ótimo. O avião? Ótimo. Sujou? De chocolate. Xiii! Da moda de chocolate. Entendi. Posso terminar de filmar aqui para a gente sair daqui a pouco? Então tá bom, obrigado. Tchau. Então a temperatura do motor, ela tá aqui bem linear, quer dizer, o carro estava bem frio, 18 graus, né, e a temperatura do ar, né, 17 graus, perdão, a temperatura do motor, e a temperatura do ar aqui em 18 graus. Então, com a temperatura do ar em 18 graus, olha como é que ele fica meio doido, ele fica ciscando, né, conforme a temperatura vai subindo, ele fica tentando achar, né, uma mistura aqui. E esse outro mapa é o mapa depois que eu fiz o ajuste da temperatura. Então a gente observa aqui que a temperatura do ar, ela começa aqui logo depois, né, eu troquei o mapa logo em seguida, então a temperatura de 19 graus, o motor já tinha começado a esquentar, e aí conforme o motor vai esquentando rápido, né, eu deixei ele até a temperatura do motor chegar ali próximo do que seria o motor quente, no meu caso, que seria 60 graus. Né? Então a temperatura do ar foi subindo de 19 graus até 27 graus. A gente teve uma variação de 10 graus, ou seja, aqueles 3%. E olha como é que a sonda fica aqui assustadoramente linear. Né? Ela imediatamente cai para o 0,9 e ela fica variando em torno disso o tempo inteiro. Então, eu estou caminhando com o cursor aqui só para a gente perceber isso. Para mim foi a prova de que faz diferença. Então, galera, é isso aí. Tá? Era o que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Por favor, não deixe de se inscrever no canal e deixar o like pra gente, que é o que fortalece, é o que faz os nossos vídeos aí crescerem, né? E me dá a referência também se o conteúdo está sendo adequado, se vocês estão curtindo da forma que eu estou fazendo. Beleza?
Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.